O universo de As Aventuras de Jackie Chan é repleto de magia, seres e objetos místicos, tendo também diversas dimensões. Provavelmente o objeto mais importante é o Livro das Eras, que é literalmente um gigantesco livro onde é registrado todos os acontecimentos daquela realidade, e ele provavelmente existe desde o início dos tempos. E nesse mundo existe um grande poder vindo diretamente das constelações, sendo dividido em 12 seres, mais especificamente os 12 animais do zodíaco chinês, e cada um deles representava uma força Qi diferente, sendo o tigre o equilíbrio espiritual relacionado ao yin e yang, o coelho tendo o poder da super velocidade, o dragão tendo o controle sobre o fogo, a cobra tendo a invisibilidade, o cavalo tendo o poder da cura, o carneiro tendo o poder da projeção astral, o macaco tendo o poder de transformação em qualquer outro animal, o galo tendo o poder da levitação, o cão o poder da imortalidade, o porco tendo o poder de lançar raios de calor pelos olhos, o rato tendo o poder de dar vida a objetos inanimados e o touro o poder da super força. E até esse ponto essas forças eram apenas energias espalhadas por todo o mundo. E há muito tempo atrás, demônios conhecidos como Onis conseguiram sair da sua dimensão e chegar até a Terra, mais especificamente no Japão. Eles eram governados pelo grandioso Tarakudo, um demônio extremamente forte que, junto com seus 9 generais, conquistaram e reinavam sobre a Terra, e cada um desses generais tinha a posse de uma legião de ninjas conhecidos como Shadowkans, sendo cada general tendo uma tribo diferente, que variam de forma, habilidades e poder em geral. Porém, quando todos eles estão unidos, a força do seu exército Shadowkan é basicamente quase invencível. E assim o seu império seguiu até descobrirem a fraqueza dos demônios. Alguns antigos feiticeiros usando magia branca descobriram por meio do baralho de Hanafuda, que é um baralho que, se usado corretamente, mostra a localização dos demônios e qual é o ingrediente certo para conseguir derrotá-los. E assim eles conseguiram combatê-los e aprisionar os seus espíritos dentro de máscaras com as suas caras. E essas máscaras foram espalhadas por todo o mundo, exceto a máscara de Tarakudo, que conseguiu esconder a sua máscara dentro do Reino das Sombras. E assim o Japão finalmente estava livre da tirania de Tarakudo. Porém, na China as coisas estavam prestes a ficar sinistras. 8 demônios irmãos conseguiram sair da sua dimensão e chegar até a Terra com o mesmo objetivo de conseguir dominá-la, e cada um deles dominavam um certo poder específico. Shi-Wu é o demônio do céu e tem a habilidade de trocar de forma. Tsolan é o demônio da lua e ele é capaz de manipular a gravidade ao seu redor. Pokong, a demônio da montanha, que é gigantesca e adora comer humanos. Chenzhou é o demônio do trovão, capaz de criar tempestades e disparar raios mortais. Xiaofeng é o demônio do vento e tem o poder de soprar rajadas de ar com alto poder de destruição. Batsak é o demônio da água, que pode criar, disparar rajadas de água e controlar qualquer líquido à sua volta. O Daigi, que é o demônio da terra, capaz de criar terremotos devastadores. E finalmente o Shendu, o demônio do fogo, com o poder de controlar esse elemento tão poderoso. Com seus poderes, por um bom tempo, eles seguiram dominando o mundo, até que 8 guerreiros, conhecidos como os Imortais, descobriram que a fraqueza dos demônios era a magia branca. Então, usando ela, eles criaram a caixa Panku, que os guiava até o local exato onde eles poderiam abrir um portal, usando objetos e símbolos específicos para banir os demônios de volta ao seu mundo. E dessa forma, os Imortais conseguiram derrotar todos os demônios. Porém, isso não ficaria
ficaria assim, eles queriam a sua vingança. Eles conseguiram mandar de volta para a Terra o Shendu, que representaria os seus irmãos e conquistaria a Terra, e assim trariam eles de volta também para que eles pudessem governar juntos. Porém, quando ele chega até o Japão, ele acaba se deparando com uma das máscaras Onis, mais especificamente a máscara do General Hairaku, que tinha o poder de invocar os Shadow Khans, e ainda acaba encontrando um livro que era basicamente um guia de feitiços criados pelos próprios Onis. Então, provavelmente a partir desse momento, o Shendu viajou pelo mundo e absorveu os poderes dos 12 animais do zodíaco chinês, e com todo esse poder, agora ele conseguia bater de frente com os próprios imortais, conseguindo expandir muito o seu reino e também deixando de lado a ideia de resgatar os seus irmãos, porque ele queria toda a glória e todo o poder apenas para ele. E provavelmente também por essa época ele acabou tendo um filho, o Drago. Afinal, assim ele teria alguém que continuaria o seu legado e poderia salvá-lo caso ele fosse derrotado ou algo de ruim acontecesse. E bom, depois de muito tempo da sua tirania, ele acaba sendo traído pelos seus próprios súditos, que conseguem conjurar um feitiço extremamente raro que o aprisionaria em um formato de pedra. Afinal, ele era imortal e essa era a única maneira de derrotá-lo. E também com isso, os poderes do zodíaco que ele tinha absorvido acabam se transformando em talismãs, e eles são divididos e espalhados por toda a Terra. Porém, o Shendu, mesmo derrotado, continuou tentando voltar à sua verdadeira forma. Ele passaria 900 anos tentando fazer isso. E assim, por volta de 1920, nasce o Tio, personagem que a gente nunca soube o seu nome verdadeiro. E desde pequeno, basicamente a sua vida toda, ele treinou artes marciais, mais especificamente Kung Fu. E ele nem era o melhor estudante dali. O que realmente fazia ele se destacar era sua personalidade e o seu alto astral, sendo sempre muito brincalhão. E foi exatamente por isso que mais tarde ele acaba entrando junto com seu amigo Wing na produção de algumas peças teatrais chinesas. E uma dessas obras eles usavam uma maquiagem especial que literalmente era um pó mágico usando a força Qi que permitiam a eles atravessar paredes. E desde então o Tio ficou muito interessado por esse assunto, e por isso ele acabou se tornando um aluno do mestre Fong, um mago do Qi com quem treinou durante 15 anos, até ele se tornar também um verdadeiro mestre. Então, depois de algum tempo, ele deixa sua cidade natal, ele acaba conhecendo o pequeno Jackie Chan e o ensina artes marciais desde muito pequenininho. E eventualmente ele acaba crescendo e deixa o Tio para focar em seus estudos, tornando-se um arqueólogo muito talentoso. E o Tio, em certo momento da sua vida, acaba decidindo se mudar para São Francisco, provavelmente para continuar os seus estudos de magia e de Qi, podendo adquirir novos conhecimentos. E assim ele decidiu abrir uma loja de antiguidades. E quando Jack já estava formado, ele decidiu ir até São Francisco junto com o Tio e exercer a sua profissão ali pela universidade junto com o museu da cidade. E a vida deles seria bem tranquila e maravilhosa se não fosse pela grande quantidade de charlatões, magos, máfia, mas entre eles o mais destacado com certeza é a Mão Negra, uma organização criminosa internacional liderado pelo Valmont, que é um dos vilões mais inteligentes e equilibrados, porém muito arrogante e movido apenas pela ganância, tendo como seus subordinados o Hatsu, o Shou, o Fin e o Toru. E eles seriam uma organização criminosa com outros objetivos até conhecerem Shendu. Ele que conseguiu atrair o Valmont e prometeu para ele que se ele conseguisse resgatar os 12 talismãs de poder, ele seria presenteado com um tesouro, uma riqueza inigualável. E claro que isso brilhou muito os olhos gananciosos de Valmont, que desde então trabalha para Shendu. Não se sabe exatamente quando, mas a Interpol na cidade de São Francisco acaba criando uma organização especial dedicada para investigar, armazenar e proteger todos os tipos de objetos místicos e mágicos. E esta ficaria conhecida como a Seção 13, uma base subterrânea liderada pelo Capitão Augustus Black,
que coincidentemente é um amigo de longa data do Jack Chan. Então um dia, enquanto o Jack estava fazendo uma expedição para investigar um templo antigo, ele acaba se deparando com um dos talismãs. E este era o talismã do galo, que o daria o poder de levitação, mas também a partir desse dia a vida do Jack se tornaria uma completa loucura. Por conta desse objeto ele ganharia diversos inimigos. E para deixar as coisas ainda mais complicadas, quando ele chega na loja do tio, ele se depara com a sua sobrinha Jade, que foi enviada de Hong Kong pelos seus pais pela sua falta de disciplina e mau comportamento na escola. Ou seja, ela era uma verdadeira pestinha. Porém também era muito esperta, então muitas vezes ela iria ajudar e muitas vezes ela iria arruinar as missões. Porque agora, convocado pela seção 13, o Jack iria se juntar ao Augustus Black e iria ajudá-los na busca pelos outros talismãs. E assim começa uma corrida para achá-los. O segundo eles acabam achando no México, na máscara do grandioso lutador de luta livre El Tuero Fuerte, que usava o poder do talismã de super força para conseguir ganhar suas lutas, mas no final ele decide deixar o talismã com o Jack, claro, depois de brigar muito com a Mão Negra. O terceiro talismã foi o da serpente, que eles descobriram que estava dentro de um museu, porém o dono desse museu não deixou que o Jack levasse o talismã, então ele teve que partir para métodos um pouco fora da lei. Só que o problema é que uma outra ladra estava agindo ao mesmo tempo que ele, só que ela estava atrás de um diamante. E aí rola um monte de confusão, ela acaba ficando com o talismã, o Jack com o diamante, depois ela trolla a Jade dando um talismã falso, depois a Jade trolla a Viper dando um diamante falso, conseguindo ficar com o talismã e entregar o diamante verdadeiro para a polícia. E o quarto talismã era do coelho, que dava super velocidade e ironicamente ele estava no casco de uma tartaruga. E é a Mão Negra que consegue capturar o talismã primeiro, mas claro que o Jack iria lutar para consegui-lo de volta e ele consegue, superando até mesmo o Toru com super velocidade. Ele já é super forte e gigantesco e com esse talismã ele era quase invencível. E depois eles encontraram o talismã da ovelha, porém a Jade começou a usar ele sem permissão para ficar brincando por aí com a sua projeção astral, e nisso a Mão Negra conseguiu roubar o talismã que estava na mão dela. O Shendu então usa esse talismã para sair do seu corpo e entrar no corpo da Jade, com o objetivo de conseguir chegar até a seção 13, que é onde está os outros talismãs. Só que no final o tio consegue salvar ela colocando seu espírito no seu corpo, só que o Shendu acabou ficando com aquele talismã. E com o próximo aconteceria de novo. O Valmont conseguiu roubar o talismã do dragão e usou o poder dele para assaltar bancos. O Jack e seu time conseguem derrotá-lo, mas no final quem pega o talismã é o Ninja Khan, que o leva direto para o Shendu. E depois eles conseguem o talismã do rato em um leilão. Só que esse talismã acaba sem querer caindo dentro de um boneco que ganha vida. Isso dá uma enorme dor de cabeça, mas eles conseguem recuperar o talismã no final, e tudo isso com o Jack numa cadeira de rodas. Depois eles vão até o Polo Norte, onde conseguem o talismã do cavalo, só que a Mão Negra envenena o Jack, que começa a virar pedra, e ele só consegue ser salvo no final porque a Jade consegue usar o talismã do cavalo nele. E aí eles encontram o talismã do macaco no fundo do oceano, tendo de novo aquela briga com a Mão Negra e conseguindo vencer no final. Depois encontram o talismã do cachorro dentro de um moinho, e o tio usa esse talismã para se sentir jovem novamente, afinal ele dava o poder da imortalidade. E o tio com o espírito de jovem era basicamente uma máquina de artes marciais. Depois eles encontram o talismã do porco dentro de uma fábrica de chocolate e por fim chegamos no último talismã, o talismã do tigre, que aliás esse ano é o ano do tigre para os chineses. Espero que ele traga equilíbrio pra gente, porque pro Jack não foi bem assim. Na verdade foi por causa dele que deu tudo errado. O Shendu naquele momento tinha apenas 2 talismãs, enquanto o resto estavam todos na seção 13. Porém quando o Jack tem contato com o talismã do tigre, ele se quebra e ele acaba se dividindo em 2, o Jack do bem e o Jack do mal. E o do mal acaba fechando um acordo com o Shendu, que de novo prometeu muita riqueza para ele em troca do resto dos talismãs. Foi exatamente isso que ele fez. Mesmo depois de muita luta e relutância, ele finalmente conseguiu reunir os 12
talismãs e alcançar novamente a sua verdadeira forma. Logo depois desse incidente, o Toru se arrepende de tudo o que ele fez junto à Mão Negra e decide se redimir se juntando ao time do Jack. No fundo, a gente sempre soube que ele era uma boa pessoa. Então agora, com o Shendu de volta, ele vai diretamente para Hong Kong, onde o seu grandioso palácio simplesmente emerge do chão e ele dá início ao seu plano de conquistar e se vingar das pessoas que o traíram no seu passado. O Jack e seu time vão atrás dele para detê-lo e a Mão Negra vai atrás do tesouro que lhe foi prometido. E chegando lá, o tio tinha feito uma poção que, passando nas mãos, era possível pegar os talismãs de dentro do Shendu. Então, depois de muita briga, muita luta, o Jack junto com a Jade conseguem retirar todos os talismãs do Shendu e o finalizando com o poder do dragão. E assim todo o seu palácio desmorona junto com o tesouro que o Valmont pensou que ia ter. E apesar de tudo parecer estar resolvido, o tio explica que agora que o talismã do tigre está quebrado, o equilíbrio do mundo está comprometido e que provavelmente um vilão ainda pior irá aparecer no lugar de Shendu. E assim começa o arco dos demônios. Afinal, destruir a pedra do Shendu não foi nem um pouco uma boa ideia. O seu espírito acabou voltando para o mundo dos demônios, onde ele se encontrou com o resto dos seus irmãos, que estavam furiosos pelo fato dele ficar lá na Terra querendo dominar tudo sozinho, sem nem pensar em trazê-los de volta, que era o combinado. Então eles decidem usar o seu espírito para mandá-lo de volta para a Terra e fazer com que finalmente ele leve os seus irmãos para a dimensão da Terra. Só que enquanto tudo isso estava rolando lá na Terra, o Jack e seu time simplesmente esqueceram dos talismãs, porque eles pensaram que eles haviam sido destruídos ou desaparecido, algo assim. Só que na verdade eles estavam todos ali no local da batalha e quem acaba achando eles é a própria Mão Negra. E mesmo com o poder dos 12 talismãs, eles não conseguem derrotar o Jack. Nesse momento, o Shendu está voltando para a Terra e ele tem o plano de entrar no corpo do Jack. Afinal, ele é seu maior inimigo, é a pessoa mais forte que ele conhecia, só que ele acaba possuindo acidentalmente o corpo do Valmont, o que deixa ele muito bravo. Mas enfim, é o que ele tem. Agora ele deveria seguir com seu plano, que é encontrar a caixa Panku e usá-la para abrir os portais específicos que libertaria cada um dos seus irmãos. E a primeira que ele libertou foi a Pokong, que é a demônio da montanha. E é muito legal que nessa temporada, agora que o Toru está junto com o time do Jack, ele acaba eventualmente se tornando um discípulo do tio e também começa a aprender feitiçaria e a controlar o Chi. Então eles estudando juntos sobre os demônios, eles acabam descobrindo que para conseguir derrotá-los, eles têm que usar as mesmas armas e itens mágicos que foram usados há milhares de anos atrás pelos 8 imortais, que foram os responsáveis por banir os demônios da Terra e também de criar a caixa Panku. Então assim, eles usando um tambor, que foi o objeto usado para derrotar a Pokong há milhares de anos atrás, junto com o famosíssimo mantra do tio, que eu sei que você imitava e falava inúmeras vezes quando era criança também. Assim eles conseguem abrir o portal e mandá-la de volta para o seu mundo. E a mesma coisa acontece com cada um dos demônios, que eram liberados pelo Shendu, e o time do Jack sempre encontrava uma maneira de bani-los de volta para o seu mundo. Porém as coisas ficam bem mais complicadas quando o Shendu, numa última tentativa de conseguir trazer de volta os seus irmãos, ele finalmente consegue possuir o corpo do Jackie Chan e ir diretamente para a Austrália, onde ele tinha um último truque na manga. Usando um ritual muito específico, ele consegue abrir um portal que o leva até um lugar onde estava o próprio livro das eras, onde toda a história do mundo é registrada nele magicamente. E assim ele usa esse livro para simplesmente reescrever toda a história do planeta, fazendo com que eles nunca tivessem sido banidos dali e consequentemente nesse futuro seriam eles que dominariam tudo. E o pior, o Jack, o tio e todo mundo eram servos do Shendu. E assim tudo estaria acabado se não fosse pela nossa pequena grandiosa Jade, que naquele rolê
lê com o livro das eras, ela acaba ficando com um pedaço dele. E isso faz com que ela, nessa realidade alternativa, continue sendo a mesma Jade de sempre. Então ela sabia da verdade e teria que resolver tudo aquilo sozinha. Então ele consegue convencer o Jack e o tio do que estava acontecendo, e eles juntos vão atrás dos outros aliados também. Então todo mundo acaba se juntando para lutar contra a tirania dos demônios. E no final, usando aquele pedaço do livro das eras que ela tinha, ela conseguiu reescrever a história junto com o feitiço do tio que bane de vez todos eles novamente, e tudo volta finalmente ao normal. Mas claro que não por muito tempo, pois chegamos no arco do Daolon Yong, um feiticeiro do mal que seu objetivo principal é trazer o caos para o mundo. E tudo isso começou quando os monges do mosteiro de Benshui acreditaram que o Toru era a reencarnação de um profeta conhecido como o Escolhido. Isso acabou chamando a atenção do Wong, teve muita confusão, mas o tio acabou derrotando ele. E desde então eles têm muita rivalidade, afinal os dois são grandes magos, só que utilizando Chis completamente opostos. Mais tarde então Daolon Yang acaba voltando, só que agora ele quer roubar os 12 talismãs do poder, e no meio de toda essa treta o Jack acaba simplesmente destruindo todos os talismãs de uma vez só, o que é um grande problema, só que pelo menos as forças dos talismãs não foram destruídas. O tio explica que na verdade elas foram libertas e vão ocupar animais respectivos ao seu poder, espalhados por todo o mundo. Ou seja, esse arco é basicamente uma repetição da primeira temporada, onde eles percorrem o mundo, só que agora ao invés de talismãs são os próprios animais, e o vilão ao invés do Shendu é o Daolon Yong. Da mesma forma, o time do Jack tem muita vantagem sobre o Daolon Yong, eles conseguem quase todos os talismãs enquanto ele tem apenas 2, que é o do porco e o do galo, só que no final acaba faltando um dos talismãs por um quesito técnico, que no caso é o talismã do dragão, afinal todos os dragões foram extintos desde quando o Shendu foi derrotado. E para solucionar isso, o Wong decide então trazer de volta o Shendu para aquela realidade. Só que antes ele tinha feito um acordo de que ele traria o Shendu em troca do poder da combustão do talismã do dragão. E é claro que ele aceita ali na hora, mas quando ele sai da sua dimensão e chega na Terra, ele imediatamente ataca o Wong, rouba os poderes dele e posteriormente consegue roubar todos os poderes de todos os outros talismãs. Sim, meus amigos, o Shendu mais apelão de todos tinha voltado. E para conseguir derrotá-lo, quem diria, o próprio Wong acaba se juntando com um tio e ensina para ele um feitiço muito raro que foi usado lá na antiguidade pelos seus súditos que o traíram e o transformaram em pedra. E assim eles conseguem vencer o Shendu novamente. Só que isso não apagaria todo o mal que o Wong fez. Então ele, junto com a Mão Negra, acabam indo todos para a prisão. E é lá que dará início ao nosso próximo arco, que é o arco do Tarakudo e de suas máscaras. Isso porque o Wong, querendo sair da prisão, fez o feitiço tentando invocar os Shadowkans para conseguir sair dali. Só que acidentalmente ele acaba invocando o próprio Tarakudo, que é o poderosíssimo rei dos Shadowkans. Então ele não tá nem aí pro Wong, deixa ele de lado, pega os membros da Mão Negra para serem seus capangas e vai direto para o templo do Shendu em busca da primeira máscara de um dos seus generais, o Hairaku. O Jack e sua turma acabam sabendo disso e um personagem muito importante para essa temporada vai ser o próprio Toru. Afinal, ele é o único japonês ali e ele cresceu ouvindo sobre as lendas dos Onis. E ele sabia os feitiços e que precisariam das cartas Hanafuda, que mostraria a localização das máscaras e qual é o ingrediente necessário para removê-la. E assim eles vão atrás das máscaras dos generais, que ao total são 9. E o problema que deixaria isso ainda mais difícil é que cada uma delas, quando alguém a usa, ela ganha o poder de controlar a sombra de Khan respectiva àquele general. Lembramos que são 9 tribos diferentes, cada um com seus poderes e suas particularidades. E depois de muito esforço e muita luta, eles conseguem finalmente reunir todas as máscaras lá na seção 13. Só que isso foi o maior erro que eles cometeram. Afinal, o Toru não prestou atenção em algumas
algumas das inscrições que dizia que eles não podiam juntar as 9 máscaras no mesmo lugar, porque seria exatamente isso que libertaria todos os generais em sua verdadeira forma. E bom, foi exatamente isso que aconteceu. Então eles logo libertaram seus Shadowcans e começaram a cobrir o mundo inteiro com a sua escuridão. O Jack e seu time, agora desesperados, usam as cartas de Hanafuda para descobrir que ainda existia uma última máscara, a máscara do Tarakudo. Esta que estava escondida lá no mundo das sombras e por isso eles não tinham a localização. Então, para conseguir chegar até lá, eles tatuam o rosto do Tarakudo no próprio Toru e ganham os poderes necessários para chegar até naquela dimensão. Porém, quando ele volta com a máscara, ele está completamente corrompido. E agora, ainda mais, eles têm que lutar contra a forma humanoide super apelona do Tarakudo. E quem resolve as coisas no final é a própria Jade, colocando a máscara do Tarakudo no próprio Tarakudo, fazendo com que ele e todos os seus generais voltem a ficar presos dentro dela, derrotando os Onis e salvando a Terra da sua terrível escuridão. E assim, meus amigos, chegamos ao último arco dessa série. Lembro que o Shendu havia tido um filho, para caso algo desse muito errado para ele, o seu filho pudesse resgatá-lo? Pois bem, este era o Drago e agora ele estava de volta para tocar o terror na Terra. Na verdade, ele provavelmente conseguiria dominar a primeira instância a Terra se não fosse a Jade, mas não qualquer Jade, a de 10 anos no futuro, que voltou para o passado para impedir que o próprio Drago conseguisse uns dentes que faria ele conseguir reviver o seu pai Shendu. E assim, no final, eles conseguem impedir isso e o Drago do presente acaba indo para a prisão. Só que ele não iria ficar muito tempo por lá porque ele tinha já outro plano, um que não envolvia salvar o seu pai, mas sim ele mesmo conquistar todo o mundo. E para isso ele descobriu que ele era capaz de absorver os Tis de poder dos demônios, que no caso são os seus tios. Lembram lá na segunda temporada que o Shendu acabou libertando os seus irmãos e a turma derrotou eles com objetos específicos usados pelos imortais lá no passado. E agora esses objetos que foram espalhados pelo mundo estavam impregnados com um Ti de cada demônio, cada um deles contendo o seu elemento, no caso fogo, a montanha, o vento, o raio, a lua, a terra e a água. E aí é a mesma história que a gente conhece, o Jack e a sua turma conseguem a maioria desses Tis antes que o Drago consiga pôr as mãos neles. Ele consegue um ou outro no caminho, mas acontece que no final ele consegue sequestrar o Jack e como pagamento a Jade acaba tendo que dar o resto dos Tis para ele. Acontece uma breve briga entre o Drago com os seus subordinados, mas acaba que no final ele consegue sim absorver todos os Tis para ele e se tornar um ser extremamente poderoso que nenhum deles ali conseguiria derrotá-lo. E a solução que o tio teve foi simplesmente genial e ao mesmo tempo muito arriscada. E foi de libertar o Shendu, que estava lá na seção 13, e dar os 12 talismãs para ele ficar extremamente poderoso também. E isso poderia dar muito certo ou muito errado. Imagina se os dois extremamente poderosos assim decidem unir forças, eles seriam invencíveis. Mas para sorte de todo mundo, o Shendu fica muito bravo, ele estava ressentido porque o seu filho decidiu não resgatá-lo e sim dominar a Terra sozinho. Mesma coisa que ele tinha feito antes com seus irmãos. Então os dois começam literalmente uma batalha de titãs. E isso foi a deixa para o tio junto com o Toru conseguir fazer um dos maiores feitiços de todos, onde eles abriram uma enorme rachadura no chão capaz de absorver todo o Ti maligno que estivesse ali. E assim, o Drago junto com o Shendu e os 12 talismãs acabam sendo engolidos por essa rachadura e derrotados de uma vez por todas. E agora finalmente podemos dizer que este é o final feliz. Mas como o tio sempre disse, sempre existirá um mal para que o bem possa existir, e a
assim haver equilíbrio no mundo. E logo depois desse evento, o Capitão Black acaba convidando a Jade, que se demonstrou ser extremamente habilidosa, para ser uma espiã integrante da Seção 13 junto com ele. E assim, 10 anos depois, ela seria uma das maiores agentes e agora a líder da Seção 13. Afinal, o Capitão Black agora era líder da Seção 14. Já o Tio e o Toru eram os grandes feiticeiros que trabalhavam diretamente para a Seção 13, e claro que eles também poderiam contar com o grandiosíssimo arqueólogo e mestre das artes marciais, o lendário Jack Chan. E assim acabamos a história completa de As Aventuras de Jack Chan. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like se você chegou até aqui, se inscrever no canal para as próximas histórias e claro, aquele grande beijo no seu coração de melão e tchau!